Bom dia, nosso grupo é composto por Júlia Sanches, Maria Letícia, Gabriela Forte. E a gente entrevistou dois doutores, o doutor Guilherme Costa e a doutora Bianca Curita, no qual a gente escolheu temas e eles falaram um pouquinho desse tema dentro da odontologia. Esperamos que a apresentação seja bem clara e proveitosa para todos. Bom dia! Hoje abordaremos a relevância dos exames de imagem, em especial o raio-x nos planos frontal e sagital. E aí, para isso, a gente vai pedir para o professor se apresentar um pouquinho. Bom dia, sou o professor Guilherme, sou professor do Centro Universitário UNITA, aqui de Fortaleza, de Itapipoca. Sou cirurgião dentista, tenho um mestrado em estomatopatologia e atualmente sou aluno de aperfeiçoamento em cirurgia e estomatologia clínica. E estou à disposição aí a contribuir com o trabalho de vocês. Obrigada, professor. Começando a falar sobre os cortes, professor, poderia explicar brevemente as principais diferenças entre os cortes frontal e sagital nos exames de raio-x? Pronto, perfeito. Esses cortes eles são muito importantes para a gente entender muito com relação à anatomia das estruturas, né? Por isso que a gente sempre vê essa questão desses cortes no início, né, no primeiro semestre. Por quê? Porque vocês vão estudar anatomia, tanto a anatomia geral como a anatomia de cabeça e pescoço, através de cortes, né? E aí esses cortes têm esses diferentes sentidos. Por quê? Porque dependendo de qual corte for, você consegue visualizar alguma estrutura de forma melhor, de forma mais aprofundada, né? Por exemplo, um corte que a gente chama de corte sagital. O corte sagital é aquele corte que você vai dividir as estruturas em uma estrutura esquerda e direita, né? E aí o corte sagital, ou sagital mediano, quando ele vai na linha mediana, por exemplo, ele é um corte que é utilizado no exame de imagem, que é a tomografia computadorizada, tá? A tomografia computadorizada, ele é um exame de imagem que é aplicado para várias finalidades na odontologia, desde planejamento de cirurgia até diagnóstico de alguma lesão, principalmente lesões intraósseas, aí a gente utiliza a tomografia computadorizada. E aí a gente tem, por exemplo, um corte sagital. Aí o corte sagital, como vocês podem observar, ó, aqui é a região da cabeça, então vocês observam que a incidência do corte, ele é um corte sagital porque ele vai dividir, você está vendo a cabeça de lado, né? E aí você vê as estruturas nessa visão sagital, tá? Aí aqui você consegue visualizar algumas estruturas bem específicas, estruturas ósseas principalmente, né? Agora, por exemplo, um corte que a gente chama também de corte axial, que é o corte transversal, né? A gente chama de corte transversal ou corte axial. O corte axial, se vocês observarem, a pessoa está aqui de baixo para cima. E aí o corte é nessa incidência, né? E aí você observa que na mesma região você vê de uma perspectiva diferente. Você consegue ver as arcadas dentárias, os dentes. Tá? Então você vê as mesmas estruturas, só que em um ângulo diferente. Então, por exemplo, se você quiser visualizar uma possível lesão intraóssea que afete a maxila, aí esse corte é o mais apropriado para você ver. Melhor do que aqui no corte sagital, por exemplo. Tá? E o outro corte, que é o corte coronal ou frontal, que é o corte antero-posterior, por quê? Porque ele separa a parte anterior e a parte posterior. Você vê na mesma região, na cabeça, o corte frontal, que é nesse sentido representado aqui pela cor verde. No corte frontal coronal, a gente visualiza as mesmas estruturas de uma forma diferente. Por exemplo, aqui nesse corte, a gente consegue ver bem melhor aqui, por exemplo, os seios maxilares, que são esses seios que a gente tem aqui na maxila. Então, por exemplo, se a gente quiser visualizar alguma coisa, alguma alteração que possa estar nos seios maxilares, esse é o melhor corte, porque a gente consegue visualizar ele bem melhor. A gente não consegue visualizar, por exemplo, os seios maxilares nesse corte, no A e no sagital, de uma forma melhor, né? A gente consegue visualizar melhor aqui. Então, assim, dependendo do que eu quero observar, do que eu quero avaliar, aí a gente vai escolher um corte mais apropriado. Visto isso, quais são as principais indicações clínicas para cada um desses planos de corte? Pronto, perfeito. Como eu falei, né? Por exemplo, se você quiser avaliar uma lesão, a extensão de uma lesão, por exemplo, na mandíbula. Aqui a gente tem um corte da mandíbula. Aí qual é esse corte? Aqui é uma tomografia computadorizada. Qual é esse corte? É um corte
axial ou transversal. Aqui, através desse corte, a gente consegue ver a extensão da lesão. Que um corte coronal ou um corte sagital, a gente não possibilita ver essa extensão, né? Então, é uma das indicações, por exemplo, de um corte transversal. A questão do corte, como eu falei para vocês, do corte coronal. O corte coronal é para visualizar principalmente estruturas, por exemplo, dos seios maxilares, dos outros seios paranasais, né? A gente consegue visualizar melhor através desse corte, tá? E o corte sagital, a gente utiliza muito ele, vou até dar aqui um exemplo para vocês, aqui nesse exame de imagem, ó, estão observando aqui, ó, aqui é uma outra radiografia, é uma radiografia lateral de cabeça, que não é tomografia computadorizada, é um outro exame radiográfico, que você vê através do corte sagital. Tá? E aí, através, por exemplo, dessa radiografia, a gente consegue fazer um planejamento ortodôntico, por exemplo, de cefalometria. Tá? Então, aqui uma indicação, por exemplo, de uma radiografia lateral de cabeça é fazer um planejamento de uma ortodontia ou uma cirurgia ortognática para corrigir a posição da mandíbula, né? Que tem pessoas que têm a mandíbula um pouco mais para frente e tem pessoas que têm a mandíbula um pouco mais para trás. E aí, para fazer o planejamento da cirurgia de correção, a gente utiliza muito essas radiografias nesse corte sagital. Agora entrando num contexto de anomalias crânio-faciais, como o lado leporino. Qual a importância desses cortes específicos para a avaliação da anatomia óssea? Certo. A fenda labial, ela afeta várias estruturas no paciente, né? Ela afeta tanto tecido mole, né, como também a parte óssea, né, de tecido duro e dentes, né? Então, quando um paciente ele vai para um tratamento de fenda labial, geralmente é uma equipe multiprofissional que atende esse tipo de paciente. O que isso quer dizer? Não é só o dentista o cirurgião bucomaxilo que trata, né, essa anomalia. Você vai ter vários profissionais, né? Por exemplo, o cirurgião bucomaxilo que vai corrigir, vai ter o ortodontista que vai garantir a posição correta dos dentes, vai ter o médico, né, fonoaudiólogo, porque interfere na fala do paciente, o otorrino, porque interfere na respiração. Então, essa é uma equipe multiprofissional que lida com esse paciente. Como você tem defeito ósseo, a radiografia vai ser muito importante para o planejamento desse caso, né? E aí, quando você vai fazer esses planejamentos, você vai principalmente utilizar esses cortes transversais, o axial. Aqui, por exemplo, é um corte axial transversal de maxila. Tá? E aí, ó, conhecendo esse corte, a gente consegue visualizar bem a posição dos dentes. Então, quando o paciente vai fazer a correção da posição dos dentes, né, no tratamento de uma fenda labial, por exemplo, pode ser utilizado esse tipo de corte para visualizar, né, de forma adequada as arcadas dentárias. Olá, pessoal. Hoje teremos uma conversa super interessante com a dentista Bianca Purita, que vamos nos explicar tudo sobre o famoso tratamento de canal. Eu sou a professora Bianca Purita. Eu sou especialista em ortodontia e radiologia e imaginologia odontológica e sou professora da UNITA. E tô aqui com as meninas pra gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, né, meninas? Isso. Então, vamos começar com a anatomia do canal dentário. Eu me chamo Letícia. Para começar, doutora, o que exatamente é o canal do dente e onde ele se localiza dentro da nossa estrutura bucal? O canal do dente é o que a gente chama de polpa dentária, né? É uma estrutura formada por muitos vasos sanguíneos, inervações, terminações nervosas, na verdade, tecido conjuntivo, que se localiza na câmara pulpar e no conduto radicular, que a gente chama, né, de canal. É o complexo inteiro. E é nessa parte onde há a vida do dente, né, onde tem a inervação, a vascularização, né, a parte sensitiva do dente. Certo? E quais estruturas fazem parte do sistema de canais radiculares? Bom, então eu já falei, né? A câmara pulpar, o conduto radicular formado por inervação sanguínea, inervação
vascularização sanguínea e tecido fibroso, né? Tem tecido conjuntivo, na verdade, então por volta do canal. A gente tem o tecido dentinário, que a gente chama de dentina. E a gente tem dois tecidos de revestimento da dentina, que na parte da proa é o esmalte, na parte da raiz é o cemento, certo? O número de canais varia de dente para dente? Tem algum que costuma surpreender os dentistas? Sou radiologista e quando a gente faz um laudo de tomografia, realmente tem alguns que conseguem nos surpreender. Geralmente, os dentes anteriores, eles possuem um canal, né? Eles são dentes uniradiculares e possuem um canal. Primeiro premolar superior geralmente tem dois. O segundo premolar pode ser que tenha dois, mas geralmente é um. Mas assim, há essas surpresas, né? Mas, por exemplo, o meu primeiro premolar inferior tem dois. Então, é uma surpresa. Então, às vezes, no primeiro, o dente que mais costuma surpreender os endodontistas, na verdade, é o primeiro molar superior, porque é o dente que a gente tem mais raízes, né? A gente tem 3 raízes, mas comumente ele tem 4 condutos radiculares, às vezes 5, e às vezes ele tem condutos que não são possíveis de serem observados na abertura da câmara pulpar, como canais acessórios, né, canais recorrentes. Então, esses canais eles podem ter alguma alteração de morfologia que dificulta, sim, um pouco do tratamento endodôntico, mas com o advento da tomografia, a gente consegue ajudar o endodontista no diagnóstico e, posteriormente, no tratamento desses dentes para sanar toda a infecção. E quais são os tipos de tomografia que usa mais para visualizar o canal melhor? Então, a gente tem, na odontologia hoje, a gente usa um tipo de tomografia, que é de feixe cônico, que chama também, né, do inglês cone beam, que é uma tomografia que ela tem um nível de detalhe mais acurado do que a tomografia médica, né? Porque o feixe de radiação da tomografia odontológica, que a gente chama de cone beam, ele é convergente, né? Ele é um feixe cônico. A tomografia médica, a gente chama feixe em leque, então é um feixe divergente. Esse feixe divergente, ele fornece pouco detalhe para estruturas tão pequenas quanto as estruturas da cavidade oral, né? Para você fazer uma tomografia em leque da parte abdominal, é muito mais tranquilo. Agora, quando você vai restringir esse feixe para a cavidade oral, se você faz uma tomografia em leque de cabeça e pescoço, você vê muito artefato na cavidade oral. Já isso não é visto na tomografia cone beam, né? Onde ele diverge, então ele consegue fornecer mais detalhes, então a gente consegue ver bem os condutos, né? Então, tomógrafos que têm um campo de visão, que a gente chama FOV, né? Field of View, no inglês. Eles conseguem restringir melhor para um dente, né? Restringir, então você pede, às vezes, tomografia do 16, né? Você não precisa expor toda a cavidade oral, então toda a face do paciente a uma quantidade maior de radiação. Você limita, quanto mais limitação você tem em relação ao tamanho do campo de visão, mais detalhe. E aí você consegue ver melhor os condutos radiculares. Acredito que a senhora já respondeu as 2 últimas perguntas, Então, né? Mas sobre o conhecimento anatômico do dente, influencia no sucesso do tratamento ortodôntico? Da endodontia é óbvio, né? Porque todo endodontista precisa conhecer o que ele espera, né? Então, eu não sou endodontista, mas a sua abertura do acesso endodôntico precisa estar apropriado para a quantidade de canais. Então, se você tem 4 canais, no mínimo, em um dente, você precisa fazer um formato diferente do acesso. Se você só tem um, você não precisa desgastar tanto o dente para você só acessando. Então, esse conhecimento prévio é imprescindível. Professora Gabi, agora a gente vai dar continuidade à nossa entrevista, falando do que acontece dentro do dente. A polpa dentária tem um papel essencial na vitalidade do dente. E o que acontece com os tecidos internos quando há infecção ou necrose da polpa? Bom, acontece toda aquela parte da inflamação. Inicialmente tem a vasodilatação, tem o recrutamento de células, né, inflamatórias que vão sensibilizar as terminações nervosas e causar dor para o paciente. Então, o primeiro sinal de que algo não está normal, de algum desequilíbrio, o paciente começa a sentir dor. No momento que ele não faz nada, né, ele não remove o estímulo prejudicial, e esse processo ele vai se avançando,
acontece, então, um acúmulo muito grande de mediadores inflamatórios dentro da polpa, aumenta o estresse oxidativo, e aí começa a acontecer a necrose, né, progressiva dos tecidos, por conta da presença daquelas bactérias e aquela inflamação presente na polpa. E aí, o que era antes um processo, no tratamento endodôntico, poderia ser feito uma biopulpectomia, agora será uma necropulpectomia. E aí, uma presença de tecidos necrosados e bactérias potencialmente patogênicas, principalmente anaeróbias, né, que não necessitam de oxigênio, que são bactérias mais virulentas. Intensificação da infecção, né, que causa a necrose da polpa. E como a histologia da dentina e da polpa influencia no tratamento? Quando há qualquer tipo de trauma ou inflamação traumática ou inflamação infecciosa, a polpa ela tem fatores de crescimento, né, que estão presentes na polpa desde quando os dentes se formaram, desde a fase da odontogênese, que vão tentar debelar essa infecção, né? Uma coisa que a gente observa muito é o estreitamento da câmara pulpar em pacientes que já têm uma idade mais avançada, porque ocorre a formação de uma dentina, que a gente chama de dentina reacionária ou dentina terciária, né? A dentina reacionária, ela está muito relacionada em relação à cárie em si. Tem um processo de cárie, ela tenta formar a dentina para impedir que aquela cárie chegue à polpa. E a dentina terciária, né, é aquela dentina que se forma com o passar dos anos, quando o dente vai sofrendo muitas forças oclusais, que é comum acontecer nos idosos. Então, você vê aquele estreitamento da câmara pulpar, porque justamente esses odontoblastos que estão, né, ali dentro da polpa, eles tentam formar a dentina para proteger a polpa dessas forças excessivas. Mesma coisa também do processo de cárie. Se o processo de cárie é revertido em tempo hábil, a dentina, né, ela consegue barrar a progressão, né, até certo ponto. Se não, aí realmente entra na parte da infecção da polpa e aí vai para o tratamento do canal. Oi, gente, eu sou a Júlia, vou dar continuidade na parte de embriologia da entrevista. Muita gente nem imagina, mas até o tratamento de canal tem relação com o nosso desenvolvimento lá no útero, principalmente quando há uma anomalia formada durante a fase embrionária. O conhecimento da embriologia ajuda o dentista a prever essa variação durante o procedimento. Ajuda, porque algumas vezes o paciente tem alguma formação dentária, né, que ocorre no processo de formação do germe dentário, que vai se influenciar no tratamento do canal. Certo. A anomalia que eu citei foi a do lábio litoríneo. Aí seria em relação à formação dos ossos, né, Isso. e das estruturas em si. Quando a gente fala de embriologia, o que nos vem muito a questão do paciente fissurado, né? Que a gente chama fissura labial, ou fissura lábio-palatina, ou fissura palatina, vai depender de onde ela vai se localizar. Aí sim, está bem relacionado também com a parte da embriologia, certo? Essas anomalias podem ser prevenidas ou detectadas ainda no pré-natal? São anomalias que não podem ser prevenidas. Até hoje a gente não entende ainda, a gente não tem uma relação causa e efeito do que pode causar, de fato, a fissura, né? A fissura lábio-palatina. Mas, assim, a parte da embriologia, né, relacionada à parte da fissura palatina, ela é muito importante, assim, para nós dentistas que atuamos aqui a nível Ceará e Nordeste. Porque a gente tem um hospital, né, de referência, que é chamado Hospital Albert Sabin, é um hospital de atendimento infantil. E lá existe um centro de tratamento multidisciplinar, não envolve só dentista, envolve médicos, envolve fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, que vão tratar essas crianças desde o começo da vida e até a fase adulta, até corrigir, né, a questão da deformidade. E sim, essas malformações, elas são detectadas no período pré-natal nas ultrassons morfológicas, né, nas ultrassons de rotina também, elas podem ser detectadas, e aí existe uma parte especializada da odontologia que atua no tratamento dessas crianças. Essa anomalia impede a vida ou não? Não impede a vida. Ela é restrita ao lábio e ao palato. A única coisa que vai acontecer é que sim, ela vai dificultar algumas coisas, alguns marcos de desenvolvimento, como, por exemplo, a fala, né, e a alimentação.
a questão da comunicação que existe entre a cavidade oral e a cavidade nasal impossibilita que o bebê se alimente sem engasgar, né? Então, desde com 3, 4 dias de vida, já é feita a primeira intervenção nesses pacientes para fazer uma moldagem e fazer uma placa, para que essa placa fica cobrindo a fenda palatina para fornecer, né, para facilitar a alimentação e a amamentação desses pacientes. E aí eles vão sendo acompanhados, essas placas vão sendo substituídas, né? Eles vão fazendo as cirurgias, né, e correção, fechamento do lábio, mas não é incompatível com a vida, não. Agora, existem algumas síndromes genéticas que têm como característica o lábio, né, a fenda lábio-palatina, que são incompatíveis com a vida. Pode ser a síndrome de Patau, né, mas crianças que não têm alteração genética nenhuma, mas que nascem com a malformação, conseguem se desenvolver sem nenhum problema. Quando a pessoa tem anomalia, atrapalha na formação da dentição? Atrapalha. Atrapalha. Porque, falando da fissura palatina, geralmente esses pacientes, quando eles têm a fissura ela acontece, na maioria das vezes, ela vem da parte anterior do palato, ela pode ser bilateral, né? Quando ela é bilateral, ela acomete os dois laterais, seja só de um lado ou dos dois. Vai depender da conformação da fissura. Então, aonde não formou osso, não forma dente. Então, esses pacientes, eles têm essa agenesia. Por conseguinte, a má formação da maxila, a maxila não consegue crescer direito. Então, esses pacientes, eles tendem a ser pacientes classe 3. Como é que é classe 3? Quando a maxila ela fica retraída, ela não cresce normalmente, e a mandíbula cresce normalmente. Então, a mandíbula fica mais para frente do que a maxila. Então, eles têm aquele perfil cônico que a gente chama de perfil de classe 3. Então, isso aí influencia, sim. E aí tem a questão da fala também, né? A língua deles não consegue se posicionar da maneira que deveria ser, né? E aí eles têm uma fala um pouco mais anasalada. Eles precisam fazer tratamento com fonoaudiólogo também para corrigir isso.